Olá! No vídeo de hoje, a nossa convidada é a professora Daniela Gabay, que falará sobre a fase de preparação na negociação. Daniela Monteiro Gabay é mediadora na área empresarial, sócia de Deloitte e Gabay Advogados, com atuação nas áreas de mediação e arbitragem. Professora de processo, mediação e arbitragem da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Foi Visiting Fellow na Universidade de Yale e na London School of Economics and Political Science. É autora de livros sobre meios alternativos de solução de conflitos e mediação em judiciário no Brasil e nos Estados Unidos, dentre outros. Fique agora com o vídeo da professora Daniela Gabay. Olá a todos e a todas. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a negociação, especificamente sobre a fase de preparação para a sessão de negociação. A negociação é um método autocompositivo de solução de conflitos que a gente usa de forma muito intuitiva, né? Porque ela é inerente à própria comunicação. Quem se comunica, negocia. E até por nós usarmos no nosso dia a dia, em diferentes contextos, de uma forma bastante espontânea, muitas vezes nós nos esquecemos de nos preparar para esse momento. E há técnicas, há princípios que são extremamente relevantes para que uma negociação seja feita de uma forma racional, saindo da negociação clássica da barganha, em que o que ganha o outro perde e você fica disputando apenas preço e distribuição de valor. É possível gerar valor na negociação e é isso que eu gostaria de tratar com vocês em cima dos elementos e princípios básicos da negociação, com base no livro Como Chegar ao Sim, a negociação de acordos sem concessões, do Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton, da Harvard University, que tratam dessa temática de uma forma bem abrangente, falando das técnicas de negociação em contextos que vão desde negociação em ambientes do dia a dia, familiares, até ambientes de guerra entre países, então mostrando como essas técnicas se customizam em situações muito díspares, das mais simples às mais complexas. E aí, especificamente sobre essa preparação para a negociação, ela, é claro, passa pelos princípios básicos de separar as pessoas do problema, então não pessoalizar o conflito, entender que as pessoas devem estar lado a lado versus o problema e não uma contra a outra. Parte da premissa do foco dos interesses envolvidos e não nas posições, então olhar quais são as motivações, quais são as necessidades em jogo e não apenas o que se quer e se externaliza pela posição, né, que normalmente é o que está adversarial em uma mesa de negociação, então ir além do que está aparente, inverter o iceberg para tentar extrair as verdadeiras motivações daquela disputa, daquele conflito. Pensar em múltiplas opções possíveis que podem ser trazidas à mesa de negociação, que permitam um resultado ganha-ganha e critérios objetivos para a escolha dessa melhor opção. Pensando na negociação como um processo e pensando que esse processo começa na fase de preparação, muito antes de você começar efetivamente a negociação, né, com o outro participante, eu gostaria de compartilhar com vocês um formulário de negociação que, em cima desses princípios que eu comentei com vocês e elementos da negociação, eu inseri em um artigo que eu vou divulgar aqui para vocês, para que antes desse momento negocial seja possível relembrar os principais elementos e se preparar da melhor forma possível para a negociação. Bem, o primeiro ponto desse formulário são os interesses. Então, antes de eu sentar numa mesa de negociação, seja numa compra e venda, seja negociação num ambiente corporativo, empresarial, de uma compra e venda de uma empresa, seja no ambiente familiar, numa situação de divórcio, separação, de guarda, alimentos de filhos, enfim, em múltiplos contextos, antes de sentar ali na mesa, né, junto ao outro participante, refletir sobre quais são os meus principais interesses e, mais do que isso, quais são os interesses mais importantes. Priorizar os interesses e as motivações e as necessidades é extremamente relevante nesse momento
negocial. E aí não só pensar os seus interesses, mas pensar também os interesses da outra parte, do outro lado, né, do outro participante que vai estar lado a lado com você, tentando buscar as melhores opções possíveis. Isso é bastante relevante também, isso não é um exercício fácil, né, porque você se colocar no lugar do outro, você ter empatia em relação ao lugar de fala do outro, parece simples, mas não é trivial. E é um ponto de partida extremamente relevante para se preparar para a negociação. Depois disso, pensar em múltiplas opções. E aí existe uma dica de tentar separar o ato de criar a opção do ato de julgar qual é a melhor opção. Então, você não está indo ali para a mesa de negociação colocando as suas opções, as opções que atendem aos seus interesses. Você está tentando livremente pensar em múltiplas opções, fazer um brainstorming, né, que se chama, para depois julgar o que é melhor ou não. E aí você vai ver que quando você separa o ato de criar a opção do ato de julgar a opção, muito mais opções aparecem nessa mesa de negociação. Depois, pensar em critérios de legitimidade. Como escolher a melhor opção? Que seja a melhor opção para os dois lados. Né? Então, critérios objetivos, né? Opiniões especializadas, valor de mercado, custo, precedentes, enfim, critérios que possam permitir que essa escolha seja uma escolha que atenda, né, a ambos os lados. Você não pode ir para uma mesa de negociação também sem saber quais são as suas alternativas se você não negociar um acordo ali. Né? Então, se você vai para uma entrevista de emprego e você só tem aquela entrevista, você vai muito mais frágil do que se você tem uma série de alternativas, se você não negociar e não fechar ali com aquele empregador. A mesma situação numa compra e venda, se você, vendedor, tem vários compradores em vista, você tem muito mais poder nessa negociação do que se você só está negociando com um único comprador perante aquela situação de mercado. Então, saber qual é a sua alternativa é muito importante porque é um grande parâmetro até para avaliar e qualificar um potencial acordo. O seu acordo tem que ser melhor que a sua alternativa. E, mais uma vez, pensar não apenas na sua alternativa, mas pensar também na alternativa do outro lado. Né? Quais são as alternativas que existem se não for negociado um acordo ali. Compromisso. Que resultados você quer buscar nessa negociação? O que você deseja? O que você se contenta? Que concessões você está disposto a fazer? O que você pode viver com? Também é um exercício extremamente importante antes de sentar em uma mesa, uma sessão de negociação, você fazer essa reflexão de possíveis concessões. Comunicação. A gente muitas vezes chega na negociação, chega em algum método de solução de conflitos pensando muito mais no que a gente quer falar do que no que a gente quer ouvir. E os métodos consensuais, eles permitem um fluxo de informação que é muito relevante. A informação, ela é o ouro da negociação. Então, é muito mais importante você chegar na negociação sabendo o que você quer saber, quais são as suas perguntas, quais são as suas estratégias para fazer essas perguntas, como você vai levá-las ao outro lado para também endereçar os interesses do outro lado, do que você simplesmente se preocupar com o que você vai falar. Por isso, a escutativa é extremamente importante nos métodos consensuais. Depois, montar uma agenda. Como vai ser essa agenda? Como você vai abrir esse momento da negociação? E aí, mais uma vez, se busca passar por esses elementos e não abrir com um preço, com uma proposta, né? Mas antes ter um momento de escuta dos interesses, pensar as opções, pensar em critérios, buscar esses compromissos. Ter um momento para troca de informações, porque, sem dúvida nenhuma, o momento da proposta vem muito melhor se você consegue antes ter informações e gerar mais valor a partir daquele diálogo. Verificar a compreensão, fazer brainstorming de opções, escolher critérios, analisar possível acordo, comparar com a sua alternativa e a sua melhor alternativa à negociação de um acordo, que é a humana, e aí sim pensar no possível compromisso, pensando também em como isso vai melhorar o relacionamento entre as pessoas, especialmente quando há relações continuadas. Né? Então, você pode fazer também uma reflexão prévia se há algum ruído nessa comunicação e o que pode fazer para melhorar essa situação, vendo o conflito como uma oportunidade, né, também de melhorar relações continuadas. Esse formulário está nesse artigo, que eu deixo aqui para vocês a referência, sobre negociação, técnica, fases e elementos, e convido vocês, antes de qualquer negociação que seja feita, testar, colocar em prática a reflexão, né, sobre esses elementos e ver o quanto isso faz diferença em um resultado, ou mesmo no processo de negociação, quando você se prepara adequadamente. Obrigada. Este tema pode ser aprofundado com a leitura do artigo Negociação, Técnicas, Fases e Elementos,
de autoria de Daniela Gabay e Flávia Foz Noite, disponível neste livro aqui. O livro referência deste tema é o Como Chegar ao Sim. Muito obrigada, professora Daniela Gabay, por compartilhar conosco seu conhecimento e por nos apresentar um pouco mais da negociação e dessa fase de preparação que é muito importante nesse procedimento. E você, assim como eu, também gostou do tema apresentado? Deixe aqui seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, a sua contribuição. A sua participação neste projeto é muito importante, então inscreva-se no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo!